Olá, senhoras e senhores, eu sou Miguel Ângelo Caruso, autor de Introdução à Filosofia Clínica, lançada em 2021 pela editora Vozes, teve sua primeira reimpressão em 2022, e a proposta desse vídeo é dar sequência à leitura comentada desse livro, né? Como eu disse no primeiro vídeo, o vídeo anterior a esse, onde nós comentamos sobre a epígrafe dessa obra, né, a dedicatória, a proposta dessa leitura não é tornar compreensível o texto, porque eu acredito que ele já é compreensível por si mesmo. A ideia é dar mais alguns direcionamentos e aprofundamentos com essa leitura. Então, o convite aqui é para que vocês adquiram esse livro. Esse livro vocês encontram nas melhores livrarias do país, vocês podem encomendar também. E também podem comprar no site da Amazon ou da própria livraria Vozes, adquirindo o exemplar tanto físico, né, quanto em versão digital, né? Também vocês conseguem adquirir em versão para e-book, né? Então é isso, a proposta então é darmos continuidade à leitura desse livro. Hoje nós vamos falar sobre as considerações iniciais. Antes das considerações iniciais, nós temos a apresentação que foi feita pelo meu formador, meu professor Hélio Strasburger, só que eu acho que seria interessante o próprio autor comentar a obra. Então, nesse momento, não me proponho a ler e comentar nem a apresentação do Hélio Strasburger e nem o pós-fácil feito pelo outro colega, também filósofo clínico, Fernando Fontoura, tá bom? Então é isso, vamos lá então às considerações iniciais que se encontram na página 17. Então eu vou fazendo algumas leituras e comentando. Antes um pouco de ler, a finalidade dessas considerações iniciais é apresentar um pouco do que eu me proponho fazer nessa obra, né? Então a gente vai ter uma noção de qual é a minha finalidade e para qual público esse texto se destina. Então eu digo o seguinte, considerações iniciais. A filosofia clínica é um método terapêutico recente, mas sua trajetória de consolidação de quase 3 décadas não torna simples a tarefa de apresentá-la, pois ela é tão profunda quanto vasta, e seu sentido tende a ser mais claro para quem a pratica do que para aqueles que se dedicam ao estudo exclusivo dos aspectos teóricos que a constituem. Por isso é necessário delimitar a abordagem dessa obra. Então vamos a alguns pontos iniciais, né? Eu vou comentar frase por frase. A filosofia clínica é um método terapêutico recente. Bom, depois, mais adiante no livro, tem um pouco do histórico da formação da filosofia clínica, mas de modo geral é importante que a gente saiba que a filosofia clínica foi pensada entre o final dos anos 80 e início dos anos 90 por Lúcio Pachter, um médico filósofo gaúcho, e a filosofia clínica começou a ser ensinada no Instituto Pachter, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por volta de 1995. Então, esse é um pouco do histórico. Então, agora em 2025 vai completar 30 anos. Então, dentro do espectro aí das áreas terapêuticas, a filosofia clínica é bem jovem, né? Mas sua trajetória de consolidação de quase 3 décadas, né, não torna simples a tarefa de apresentá-la. Ou seja, ela é jovem, mas ela não é simples de ser apresentada, pois ela é tão profunda, ou seja, não é uma área terapêutica rasa, ela tem uma complexidade própria, né? Quanto vasta, né? E seu sentido tende a ser mais claro para quem a pratica do que para aqueles que se dedicam ao estudo exclusivo dos aspectos teóricos que a constituem. Ou seja, quem vai ler esse livro vai ter uma noção teórica de como funciona a filosofia clínica. Embora ela tenha sido descrita por mim a partir já da minha experiência no consultório, quem vai ler e não pratica a filosofia clínica vai ter um olhar teórico. É claro que uma coisa é eu falar para vocês como é que funciona, sei lá, o motor de um carro. A outra é eu fazer você desmontar aquele motor e remontá-lo, né? Porque há todos uns desafios que não estão contidos, por exemplo, dentro de um manual, né? Embora o manual explique todos os procedimentos, há uma série de questões envolvidas na prática que são muito mais profundas. Então, assim, se para o motor de um carro funciona desse modo, vocês imaginem para lidar com a alma humana, né? Com a mente humana, com o ser humano, né? O ser humano é muito mais complexo. Então a apresentação aqui é teórica, e quem tiver contato somente teórico com o conteúdo da filosofia clínica vai ter uma compreensão.
claramente, isso não tenha dúvida quanto a isso. Porém, quem tiver a prática do consultório vai ler essa obra de uma forma mais profunda. Eu faço essa experiência com alguma frequência quando eu leio o livro Filosofia Clínica Propedêutica do Lúcio Pachter, que foi escrito em 1997. A primeira vez que eu li foi por volta de 2009, e de tempos em tempos eu retomo a leitura daquele livro. E cada momento que eu leio com uma experiência diferente. E é interessante ver que a assimilação do conteúdo que está ali exposto se torna diferente de acordo com as minhas mudanças internas, né? Mas não significa que aquela compreensão teórica também não ocorra e não seja interessante. Esse é um ponto também importantíssimo. Por isso é necessário delimitar a abordagem dessa obra. Bom, de que modo eu vou delimitar? Aí eu escrevo o seguinte: entre os diversos modos de expor a filosofia clínica, haveria a complexa e a modesta, ou seja, teríamos duas possibilidades, uma complexa e uma modesta. No primeiro caso, ou seja, numa proposta de exposição complexa, né, o intento seria abarcar a noção mais completa, ou seja, pegar em todos os detalhes da filosofia clínica, desde sua formulação, todos os seus usos, né, como se dão todos os desdobramentos. Assim, apresentaria os filósofos que inspiraram seu processo de construção ou sistematização, ou seja, a filosofia clínica que tem inspiração em filósofos, em muitos filósofos desses 2.500 anos de filosofia, já tomaria um espaço enorme, né? Se a gente começasse já pelos filósofos que inspiram toda a metodologia. Em seguida, faria a interpretação e a adaptação desses pensadores para a aplicação na prática terapêutica realizada por seu sistematizador, Lúcio Pachter. Ou seja, no primeiro momento a gente teria que expor os filósofos, mostrar como eles pensaram, e depois mostrar de que modo esses filósofos foram compreendidos, interpretados e, sobretudo, adaptados à formulação do método que a gente chama de filosofia clínica. Nossa, isso vocês não fazem ideia do quanto seria longo, né? Seria um grande processo. Talvez um dia alguém faça, né? Por fim, seriam expostos os desdobramentos e possibilidades de todos os elementos do método da filosofia clínica. Ou seja, o método da filosofia clínica ele abrange e ele alcança as pessoas em suas complexas singularidades, ou seja, toma cada pessoa como única. A gente não tem critérios tipológicos ou normativos, então ela é toda aberta a cada pessoa. Imagine tentar lidar ou pensar as possibilidades da filosofia clínica e sua aplicação numa quantidade enorme de pessoas, né, segundo suas singularidades, para entender de que modo que o método vai construir a sua adaptação a cada pessoa, né. Talvez fosse a proposta ideal, se esse processo não custasse textos que comporiam uma enciclopédia, permanecendo ainda assim aquém de esgotar qualquer tema. Essa ideia de preencher enciclopédias, né, com o conteúdo da filosofia clínica, eu ouvi inclusive uma vez do próprio Lúcio Pachter comentando isso, né? A filosofia clínica, se ela fosse detalhada, comporia uma enciclopédia fácil, e ainda assim seria só uma pequena introdução, né? Porque o método ele é muito complexo, dada a sua capacidade de adaptação, de maleabilidade, de plasticidade, de acordo com cada pessoa atendida e com cada pessoa que atende, né? Por outro lado, haveria então um modo mais modesto de introduzir a filosofia clínica ao leitor não especializado nas terapias nem na própria filosofia, ou seja, tem um método que não é esse complexo e que também acessaria pessoas que não têm qualquer conhecimento de filosofia e muito menos das terapias de modo geral. Então assim, eu posso ler esse livro sem ser um terapeuta, sem ter estudado filosofia, sem conhecer muito dessas áreas? Pode, né? Basta, né, uma boa vontade, vocês vão conseguir compreender com muita clareza aqui, porque se tem uma característica que esse livro tem, que eu vejo nos retornos que eu recebo, vocês podem ver os comentários na Amazon, no site da Vozes, né, da livraria Vozes, vocês vão ver que lá o pessoal comenta, e uma das coisas que eles comentam é justamente com a didática com a qual esse livro é apresentado. Fora mensagens que eu acabo recebendo no Instagram, né, no WhatsApp, né, de pessoas que me procuram para comentar o quanto que, é claro, o conteúdo exposto aqui.
né? E a filosofia clínica ela tem essa viabilidade de a gente conseguir torná-la acessível, né? Então, nesse método, que seria voltado até para as pessoas que não entendem nem de terapia nem de filosofia, ele consistiria em expor o conteúdo se atendo aos conceitos imprescindíveis e trabalharia as explicações abdicando das minúcias teóricas que a precedem. Ou seja, se a gente se ater somente ao principal, aquilo que é imprescindível, sem ficar trabalhando com as elucubrações teóricas, que a gente pode trabalhar até em aula, né? É possível escrever uma obra assim e ser acessível. Então esse é um ponto, né? Às vezes eu já vi tentativas de críticas ao meu livro dizendo assim, mas ele não aprofundou quando ele citou Descartes, ele não se aprofundou quando ele citou Kant e Aristóteles. Bom, tá aqui, né? A introdução do meu livro, né, ou nas considerações iniciais, eu já deixo claro que essa é a minha proposta. Se alguém quiser dialogar filosoficamente sobre esse conteúdo, não é com esse livro que a pessoa vai lidar. Aqui tem as referências dos autores, a pessoa pode ler os autores, mas há um grande passo entre a compreensão dos autores e a sua aplicação na metodologia da filosofia clínica. E isso demandaria enciclopédias inteiras. Acontece, é possível, é pensado, e foi assim que o método foi se sistematizando, né, se organizando, mas não é a proposta desse livro entrar nessas minúcias, né? Desse modo, a essência da filosofia clínica permaneceria, ou seja, me atendo ao essencial, né? Uma vez que ela é eminentemente prática. E o texto trabalharia justamente as compreensões que ajudam a entender o processo terapêutico a partir dos elementos que a compõem. Ou seja, se eu abdico de entrar em muitas minúcias teóricas dos autores, dos filósofos que inspiraram, e me atenho ao método, porque o método pode responder por si, né, quando a gente vai lidar com a sua aplicabilidade na terapia, aí sim, esse texto torna-se acessível, torna-se compreensível e não perde aquilo que é essencial na filosofia clínica, que é a sua vocação principal, que é o trabalho com terapia, né? O trabalho no consultório, o trabalho do filósofo clínico, que pode ser feito no ambiente terapêutico, pode ser feito na rua, numa escola, no hospital, pode ser feito numa empresa, numa escola, enfim, pode ser feito em vários ambientes. Continuando então, aqui na página 18, no início tem um parágrafo aqui, né? Tendo em vista tornar esse livro acessível ao estudante de filosofia clínica, então temos o estudante de filosofia clínica como um dos públicos-alvos, né? E ao público interessado em ter um primeiro contato com essa área, a segunda abordagem se faz adequada, ou seja, eu me atendo ao essencial, eu torno esse livro um manual, uma base, um conteúdo de base para o estudante de filosofia clínica, e eu tenho retornos de estudantes de filosofia clínica, não só dos meus alunos, mas alunos de outros centros de formação que dizem que esse livro serve para esse fim, né? E também de pessoas que, não conhecendo a filosofia clínica, ou não conhecendo filosofia nem terapia, e nem têm vontade de ser terapeuta ou filósofo, obtêm benefícios lendo esse livro, né? Evidentemente, referências a filósofos e escolas filosóficas são feitas. Sim, são feitas, eu menciono. Mas se vocês não conhecem os autores, não se preocupem. Não é a finalidade do livro ficar discorrendo sobre a filosofia de Aristóteles, de Kant, de Aristóteles, nem de nenhum dos outros, né? No entanto, sem que o leitor que os desconheça tenha prejuízo na compreensão do que é o cerne da clínica filosófica. Certo? Então, esse é o ponto, né? É tornar acessível o livro. Continuando, o livro percorre explicações sobre o que é a filosofia clínica, os pressupostos necessários ao filósofo clínico e as etapas do trabalho de atendimento. Então vamos aqui um pouco nessa parte. O livro percorre explicações sobre o que é a filosofia clínica. Na primeira parte do livro vocês vão ver que tem uma história da filosofia clínica, eu explico um pouco do histórico do Lúcio Pachter, falo um pouco do que é ser filósofo clínico, o que é partilhante, né, que é o que eu menciono lá no início do livro, na dedicatória, na epígrafe. Então eu vou dando já detalhes das linhas mestras, ou seja, nenhum termo que eu apresento ele vai vir, que é próprio da filosofia clínica, ele vai vir ser uma explicação dele, né? Então sempre vai ter
uma explicação correspondente àquele termo que eu trago. E todos os termos que eu trouxer que se dizer respeito ali direto à filosofia clínica, que forem termos do corpo, vamos dizer assim, conceitual da filosofia clínica, ele é apresentado em itálico e logo recebe uma explicação. Continuando então, os pressupostos necessários ao filósofo clínico. Quais são esses pressupostos? Vocês vão ver ali que é a ideia do agendamento mínimo, da singularidade, né, da colheita do outro, de que o outro é o referencial no consultório, coisas assim que vocês vão ver em detalhes mais adiante, na medida em que a gente for comentando. E as etapas do trabalho do atendimento, que são as etapas do que a gente chama de exames categoriais, estruturas de pensamento e submodos. Vai ter toda uma etapa de conhecimento da pessoa, na sua queixa inicial, sua história de vida contada, depois toda a compreensão de como a pessoa se estrutura, como é que é o mundo dela, como é que ela age, interna e externamente, depois o procedimento do filósofo em sua organização para conseguir ajudar essa pessoa. Então, se propõe a ser completo esse livro, embora sem tentar entrar em minúcias de complexidade que não tornariam a compreensão viável. Né? Continuando então, desse modo, o conteúdo pretende englobar um público variado, além dos que pretendem se formar para atender em consultório. Então, para quem não conhece nada, vai compreender esse livro. Quem estiver estudando vai ter uma compreensão também, vai servir de base. Né? E para quem já for filósofo clínico formado, serve também como fonte de consulta, como também eu já tive alguns retornos de colegas. Né? Continuando, é importante destacar que o conteúdo da filosofia clínica é complementar. Em que medida? Que medida o conteúdo é complementar? Né? Cada conceito apresentado torna-se mais claro ao ser relacionado com os seguintes e os anteriores. Então veja, a filosofia clínica ela tem um corpo de conceitos, e esse corpo de conceitos ele é interligado, né? Ele é complementar, ou poderíamos dizer que o conteúdo da filosofia clínica é estrutural, porque compreende toda uma estrutura de ideias que estão interligadas e sem as quais a gente acaba não entendendo o todo, que é justamente a aplicação e o processo de compreensão da pessoa atendida. Né? Porém, neste trabalho, a exposição dos conceitos que aparecerão em itálico será gradativa, ou seja, é estrutural. Desde a primeira frase que eu apresentar aqui do conteúdo, vocês vão ver que ele vai ser apresentado de modo sem palavras específicas ou sem palavras conceituais da filosofia clínica, mas quando vocês forem ler os conteúdos gradativos que forem apresentados, vocês vão ver que aquilo que eu apresentei com um termo específico lá no meio do livro, ele tem uma correspondência a uma coisa que eu mencionei no início sem citar a terminologia. Por quê? A terminologia ela é apresentada de modo gradativo, então vocês só vão ter uma compreensão de todo o conteúdo que perpassa o livro na medida em que esses conteúdos complementares ajudarem, inclusive, quando vocês quiserem reler o conteúdo logo lá do início do livro. No início, a explicação prescindirá o conceito, caso ele seja explicado em capítulos posteriores. Ou seja, às vezes eu vou falar de uma coisa que já tem um termo próprio da filosofia clínica que explique, só que como eu ainda não dei a explicação do termo, eu não vou apresentar. Quando lá adiante eu apresentar o termo, aí eu vou explicar a sua correspondente explicação e vocês vão entender que isso já estava citado ali, já estava subentendido em conteúdos do início do livro. Né? Com isso, pretendemos evitar a apresentação de todo o arcabouço conceitual da filosofia clínica sem ter dado sua respectiva explicação. Então eu tenho esse cuidado. Eu só uso termos da filosofia clínica depois que eu já expliquei. Aí sim, vocês vão ver que aquilo que foi explicado nos 2 primeiros capítulos vão aparecer de vez em quando posteriormente. Pelo fato de já ter sido explicado, eu não vou explicá-lo novamente mais adiante, mas já está ali compreendido porque o capítulo anterior já foi bem explicado, já foi dado contexto e tudo mais. Então, fiquem atentos. O conteúdo desse livro ele precisa da compreensão de cada página. Né? E a leitura que a gente vai fazer também vai trazer um pouco dessa noção. Desse modo, o leitor que reler a obra perceberá que, por exemplo, no 2º capítulo foi dito 100 conceitos, o que como conceito aparece no 7º, 10º, 20º capítulo. Então vocês vão ver isso o tempo todo, já vai estar subentendido alguns elementos ali, só que sem o nome próprio, né, da filosofia clínica.
Para favorecer a didática, o texto do próximo capítulo, intitulado O Início da Clínica Filosófica, é utilizado como base de orientação para o esclarecimento das etapas do método. Por isso, alguns capítulos mencionam trechos desse texto, seguido dos desdobramentos explicativos. No fim da obra, é realizada uma releitura do início da filosofia clínica, na qual o texto antes exposto, de modo simplificado, é reapresentado a partir dos conceitos próprios do método da filosofia clínica. E aqui está um ponto muito interessante. Vocês vão ver, a partir do próximo vídeo, que eu vou trabalhar um primeiro texto que se chama O Início da Clínica Filosófica. O que tem nele? Nele eu apresento uma hipotética clínica, um processo hipotético de atendimento, no qual eu apresento toda a filosofia clínica de modo muito genérico, sem usar nenhum termo da terminologia da filosofia clínica. Porém, ao longo do livro, trechos desse início da clínica filosófica são apresentados em detalhes, em minúcias, com os conteúdos da filosofia clínica. E aí sim, quando vocês chegarem no final do livro, há uma releitura desse trecho, desse textinho no começo, e esse textinho todo lido, ou todo reescrito, à luz de todo o corpo conceitual da filosofia clínica. Aí vocês vão ver que todo o corpo conceitual já estava presente ali, só que de modo velado. Então ele é esclarecido e compreendido somente no final. O intento dessa obra é viabilizar o primeiro contato com o conteúdo da filosofia clínica, a fim de atender também aos que pretendem fazer o curso como complemento para atuar em suas respectivas áreas, como direito, medicina, docência, recursos humanos, outras vertentes terapêuticas, etc. Também os que não interessados em cursar essa especialização têm o propósito de conhecer esse novo paradigma e até utilizá-lo como meio de autoconhecimento. Independentemente do fim pretendido, torço para que a leitura seja agradável e contribua para a vida de quem lê. Então, esse livro ele é voltado para estudantes de filosofia clínica, para filósofos clínicos formados, mas para aqueles que vão se formar em filosofia clínica para atuar, ou para usar os aprendizados da filosofia clínica nas suas respectivas tarefas profissionais, né? Como advogado, vendedor, diretor, professor e por aí vai. Aqueles que não fizerem a formação, mas lerem esse livro, já conseguem pensar ou refletir sobre aspectos da sua atuação profissional e também podem se beneficiar com o conteúdo desse livro. E por fim, aqueles que querem trazer para a sua vida cotidiana, para compreender as pessoas que convivem com ela dentro de casa, seu ciclo de amizade, seus amigos do trabalho, essa pessoa também, ao ler essa obra, ela vai ter essa compreensão. Então, eu fecho ali como boa leitura, e a proposta justamente é, a partir agora do próximo vídeo, dar continuidade ali a essas explicações todas detalhadas do conteúdo da filosofia clínica. Eu espero que tenha gostado. Para ter um retorno, para saber se vocês estão gostando um pouco dessa reflexão, eu peço que deixem um comentário, curtam, né, se inscrevam no canal, cliquem no sininho aí para receber notificação cada vez que um vídeo novo for publicado, for postado. A proposta inicial é que esses vídeos saiam toda segunda-feira, então já tivemos um vídeo na segunda-feira, que foi o primeiro vídeo, esse daqui vai ser o segundo, e a gente vai continuar publicando esses vídeos. Deixem um comentário, se vocês quiserem podem fazer ali sugestões, podem fazer um resumo de tudo que eu falei, ou pegar as ideias principais que vocês consideram e coloquem ali nos comentários, eu acho que é interessante. E como é um canal ainda pequeno, com poucos inscritos, eu leio todos os comentários que fazem. Enfim, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Se quiserem ver o vídeo anterior, vocês podem entrar no canal, tem uma playlist com essa sequência de vídeos também, podem acompanhar. Também tem uma outra sequência de vídeos inicial, em que eu trabalho conteúdos teóricos não baseados no livro, mas baseados na minha experiência docente. É interessante também vocês terem um conhecimento prévio de vários aspectos da filosofia clínica, e é isso. Continuamos aí, a partir do próximo vídeo, a leitura comentada do livro Introdução à Filosofia Clínica, tá bom? Até mais, gente!